Perfeito, então, pessoal. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Então, me chamo Luiz, faço parte aqui do time de implantação. Alguns nomezinhos, algumas carinhas aqui eu já conheço. A Suelen aqui, então, batendo ponto todos os treinamentos aqui presente conosco, né? Já está craque aqui no Agdesk. Então, conforme o Junico aí falou para nós, vamos ver um pouquinho aqui das automações. Então, automações que vêm para nos auxiliar, tirar, às vezes, um pouco aquele trabalho braçal que a gente tem que fazer, ou então ficar dependendo da nossa memória. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que tem que fazer? Será que não tem que fazer? Será que meu colega fez? Então, conseguimos aqui criar automações para que o Agidesk faça isso para nós. Tá? Então, vamos apresentar aqui para vocês então, um artigo no qual as top 10 regras que os nossos clientes mais utilizam, tá? São regras bem interessantes, e vamos simulá-las aqui também, presencialmente aqui, presencialmente não, né? Vamos ao vivo aqui ensinar para vocês como que a gente faz. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Estão conseguindo ver a minha tela, Júnior? Como é que tá aí? O pessoal consegue enxergar? Sim, tá bom. Vou Perfeito. deixar assim. Show de bola. Então, só confirmando aqui, né, pessoal, para fazer todo e qualquer tipo de regra, todo e qualquer tipo de modificação no Agdesk, primeiro, precisamos ser agente, temos que ter um perfil de agente, não só agente, mas devemos ser agentes administradores, tá? Então, tem que estar liberado aqui as configurações. Então, clicando aqui em configurações, temos aqui todos os nossos tópicos, vamos ir no tópico de operação. Dentro de operação, nós temos o quê? As regras aqui de automação. Tá? Então, eu vou clicar aqui em regras de automação. No momento, não temos nenhuma regra cadastrada. Tá? Pode ser que vocês uh, encontrem este mesmo cenário, sem nenhuma regra. Então, o que a gente vai? Onde nós vamos? O nosso bom e velho conhecido aqui, ó, o mais criar. Vamos criar aqui uma regra de automação. Então, eu vou clicar em mais criar, e o sistema vai apresentar essa tela aqui para mim. Então, primeiro, vamos se atentar que todos os campos são obrigatórios. Então, eu vou colocar o nome da minha regra. A gente sempre sugere que vocês coloquem algo que faça sentido, algo que vocês batam o olho, identifiquem, e ali em poucas palavras, o que, que essa regra está falando. Tá? Então, antes de eu entrar aqui, o Junico já mandei para vocês esse artigo. Então, nesse artigo, as top 10 regras mais utilizadas. A gente vai simular aqui qual? A mais utilizada. Tá? Então, que é a regra de automação de um atendimento aguardando um retorno. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, vou colocar exatamente isso. Ó. Atendimento aguardando retorno. Certo? O módulo, temos apenas um aqui disponível, né? Então ele serve tanto para tarefas quanto para atendimentos. Eu vou selecionar. O acionamento, então o gatilho, a partir do que vai acionar essa regra. Tá? Nós temos aqui alguns tipos de acionamento, como por exemplo, o padrão, tá? De quem não utiliza o serviço aqui de Agiflow, tá? Que é um módulo que a gente vai apresentar mais para frente para vocês. Então, é antes do evento, ou seja, antes de acontecer algo, depois que aconteceu algo, ou com base no tempo. Com base no tempo é o que nós vamos utilizar aqui, ó, porque estamos aguardando. Quando estamos aguardando, estamos falando de quê? Com base no tempo. Um avanço automático seria, então, e vai estar disponível apenas quando o cliente tiver contratado o módulo de Agiflow. Senão, vai ter essas três opções aqui para vocês. Tá? Um exemplo aqui do depois do evento. Sempre que a gente selecionar qualquer um destes, seja depois do evento ou antes do evento, a gente tem que informar. Tá, mas é antes do quê? É depois do quê? Tá? Então, tenho aqui exemplos de
acionamento antes do evento, tá? Então, aqui temos algumas opções. Tem uma que a gente vai simular também hoje, que é depois de criar o evento, tá? Então, por exemplo, o mais clássico que a gente tem aqui, ó, que é o criar atendimento. Então, depois que cria-se o atendimento, o Agidesk faz alguma coisa, tá? Exemplos clássicos. Eu tenho aqui uma empresa e a gente divide, por exemplo, níveis de cliente. Então, se o cliente, sei lá, nível bronze, digamos, tô inventando, ele nos chama, a gente atende ele num atendimento normal, prioridade normal. Mas e se o cliente padrão ouro nos atende? Então, aquele serviço, ele é de prioridade normal para todo mundo. Mas, quando o cliente ouro nos aciona, a gente altera automaticamente a prioridade para urgente, ou prioridade para alta, certo? Ou então, depois que criar o atendimento, depois que o Junico é o meu cliente, é o meu contato. Se ele abre lá, ele é presidente da empresa. Se ele abrir um atendimento, eu quero que o gestor da equipe fique sabendo. Tá? Então, a gente consegue mandar um e-mail lá para o gestor para ele ficar por dentro aqui que foi aberto esse atendimento. Tá? Então, são exemplos que a gente traz aqui. Mas agora vamos seguir com esse que a gente já estava iniciando, que é o aguardando o retorno. Vamos colocar aqui com base no tempo e vamos salvar. Então, o Agidesk nos trouxe a esta tela. Se eu anteriormente digitei, fiz a grafia incorreta, eu posso clicar aqui onde eu coloquei o nome e editar, tá? Sem nenhum problema. Então, descendo aqui a tela, temos aqui na parte superior aquele resumo que vimos anteriormente. E aqui nós vamos ter as condições. Então, eu costumo sempre passar aqui nos meus treinamentos que, se acontecer alguma coisa, tá? Mais nova condição. Se acontecer algo, o Agidesk vai tomar uma atitude, ele vai tomar o quê? Uma ação. Então, aconteceu algo aqui que a gente vai descrever na parte superior e na parte inferior aqui, ó, em executar as seguintes ações automáticas, o Agidesk vai tomar alguma atitude. Então, o que, que a gente está informando? Que o atendimento está aguardando um retorno. Tá? Então, vamos falar exatamente isso aqui para a Agidesk. Qual que é a primeira condição que a gente vai colocar aqui? Vamos informar que a gente está aguardando um retorno. Mas é o retorno de quem? Do cliente. Então, qual que é o exemplo que a gente vai passar aqui para vocês? Então, vamos lá. O Junico abriu um atendimento aqui para a Agidesk. Depois de 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, o atendente Luiz foi lá e respondeu, precisando de mais informações, ou enfim, ele pediu alguma orientação lá para o cliente que abriu o atendimento. Passou um dia, o Nico não respondeu. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não teve retorno. A gente consegue informar aqui que em X dias, se o cliente não me responder, a gente manda um e-mail cobrando. Tá? Que a gente vai ver como que a gente faz isso. Ah, Luiz, pode ser por horas? Daqui a pouco era algo urgente que eu tinha que fazer em 5 horas. Passou 2 horas, eu já usei metade do tempo que eu tinha. Eu posso mandar um e-mail também? Pode. A gente pode usar em dias e a gente pode usar em horas, que fica melhor. Tá? Então, aqui, vamos colocar que a gente está aguardando, então, quem? O cliente. Então, vamos colocar aqui que a situação da tarefa, critério, a gente vai ter alguns, tá? Mas o que, que eu quero? Que ela é ou era igual. Agora, aqui o Agidesk vai me trazer todas as situações. Então, que situações são? A gente tem lá pendente, aguardando aprovação, em atendimento, aguardando o cliente, aguardando o fornecedor. Então, o que, que a gente tem? Ó? Aguardando o cliente. É isso que me interessa. Vou clicar aqui em salvar. Então, eu tenho aqui, a situação ela é igual a aguardando o cliente. Ok? Se eu deixar dessa forma, está correta? Não. Por quê? O que, que vai acontecer?
usando aqui uma lógica, né, que a gente consegue identificar. Se eu mandar uma pergunta para o cliente, 1 segundo depois, o Agidesk vai cobrar ele. Então, não é isso que a gente quer. A gente não deu nem tempo dele respirar. Então, a gente tem que fazer o quê? Definir qual que é o prazo que a gente vai cobrar ele. Então, vamos dizer aqui que eu quero que, se em 3 dias ele não me responde, a gente manda um e-mail cobrando. Então, vamos dizer exatamente isso para a Agidesk. A situação da tarefa é aguardando o cliente. Mas em quanto tempo? Vamos dizer agora, ó, mais nova condição. Se eu quero dias, então o que eu vou fazer aqui? Vou escrever dias. Dias. Dias o quê? Aguardando o meu cliente. O critério. Aqui temos 2 formas de fazer, tá? Então, aqui eu indico aqui para vocês, a gente pode colocar aqui, ele será maior ou igual a, tá? Aqui ele já está me dando uma colinha, ó. Dias. Consigo digitar 3? Escrever 3? Não. Consigo colocar o quê? Número. 3. Tá? Para não ter erro. Salva. Agora vamos fazer a leitura. Se tiver aguardando o cliente há 1 dia, a Agidesk não faz nada. Se tiver aguardando há 2 dias, a Agidesk não faz nada. Se estiver aguardando 3 dias, opa, 3 dias. Então, ele vai pegar da lista dos atendimentos e vai separar aquele ali. E ele vai olhar aqui para baixo. O que eu tenho que fazer? Nada. Então, eu não vou fazer nada, eu vou devolver. Mas não é isso que a gente quer. Então, a gente quer que ele cobre lá, mande um e-mail para o contato. Então, a gente vai dizer isso aqui para o Agidesk. Executar as seguintes ações. Qual que é a ação? Vamos dizer aqui para ele, ó, vindo em mais nova ação. Mais nova ação. Então, eu quero, lembre que sempre quando eu colocar um comentário lá dentro do meu atendimento, o cliente recebe. Quando eu clico lá naquele botãozinho responder, é isso que o Agidesk vai fazer. Então, a gente vai vir aqui e adicionar o quê? Um comentário. Agora, aqui nós vamos ter aqui modelos de resposta. Tá? Possivelmente aqui a gente já tem alguns que nós criamos, mas possivelmente de vocês vai vir aqui zerado. Mas agora vocês vão me perguntar, Luiz, mas o modelo que eu quero é de atendimento aguardando retorno. Não tem aqui. E agora? Preciso fechar, ir lá nas configurações, modelo de resposta, criar uma, voltar aqui e linkar ela aqui? Não, não precisa. Poder tu pode, tá? Mas o que a gente pode se atrapalhar? Tá? Vamos fazer o simples, vamos fazer uma forma ágil, vamos digitar aqui, ó. Atendimento aguardando retorno. O Agidesk vai procurar, não vai achar, ele já vai te dar aqui, ó, o caminho. Deseja criar e relacionar? Sim, eu quero criar. Então, eu vou clicar nele. Agora, aqui ele nos trouxe para onde? Modelo de resposta. Então, aqui eu vou criar o conteúdo para enviar lá quando a situação for essa aqui, ó. Então, vamos clicar aqui, ó. Então, aqui é o texto. Então, vocês podem fazer assim, ó, prezado ou prezada, seu atendimento digital texto. Só que aqui na Agidesk a gente gosta sempre de deixar algo com um toque pessoal. Não parecer sempre que é um robô, que é algo, enfim, genérico para todo mundo. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Vamos dar um toque pessoal. Se a gente pegar e abrir aqui chaves, o Agidesk ele vai trazer todas as condições que a gente tem aqui. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram quem é que abre o atendimento? É o contato. A gente vai cobrar quem? O contato. Então, eu vou vir aqui e vou digitar contato. E a gente consegue identificar aqui, ó, nome completo ou o first name, né? O primeiro nome do contato. Fazendo desta forma aqui, ó, colocando o espaço, se foi o Alexandre que abriu o atendimento, quando este e-mail for lá, ele vai falar assim, Alexandre. E aqui a mensagem que a gente for criar. Se foi a Carolina, Carolina. E vai dar aqui o nome dela e a mensagem que a gente for escrever. Tá? Então, a gente está dando um toque pessoal. Tá? Então, vamos colocar aqui esta informação e vamos colocar aqui. Seu
atendimento está parado, pois nossa equipe aguarda um retorno seu. Vírgula, tens algum retorno para a nossa equipe? Tá? Que a gente pode colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Já tá até aqui, ó, o que eu gosto de usar. Ó, lembramos que após 7 dias sem retorno, seu atendimento pode ser encerrado por falta de interação. Mas o que a gente faz aqui, ó, vamos abrir chaves de novo, vamos digitar equipe, nome da equipe. Então, se é a equipe de sistemas, vai estar a equipe de sistemas, se é a equipe SAC, se é a equipe RH, então, como se fosse uma assinatura da equipe. Feito isso, vamos descer aqui a tela, né? A privacidade, óbvio que eu quero deixá-la pública, porque eu quero que o cliente leia isso que eu acabei de escrever. Eu vou clicar em salvar. Eu acabei de criar aqui o modelo. Vou salvar novamente. Então, o que o Hdesk vai fazer? A leitura, vocês têm 500 atendimentos, ele vai olhar um a um. Opa, achei um parado há 3 dias. O que eu vou fazer? Vou disparar esse e-mail aqui. Ok? Detalhe muito importante aqui, pessoal. Temos aqui definir usuário para ação anônima. O que é isso? Se eu não colocar nada aqui, vai ficar o meu usuário. Então, vai parecer que eu estou cobrando lá o atendimento. Tá? Se daqui a pouco eu estou passando lá no corredor da empresa, daí vem o Sandro, Luiz, não cancela meu atendimento lá, cara, já vou te responder. Só que daí eu não sei o que ele está falando, porque eu só criei a regra aqui. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente coloca um usuário genérico. Geralmente é aquele que eu dei o treinamento para vocês, que é geralmente o nome da empresa. Então, dessa forma, vai parecer que é um bot, né? Então, fica mais tranquilo, tá? Sugestão de uso, como boas práticas. Mas nada disso aqui vai rodar se eu não criar aqui, ó, uma verificação por período. O que é isso? Eu vou dizer para a Jéssica, todo dia, tal hora, olha todos os atendimentos. Tá? Então, uma job aqui que a gente vai criar. Então, eu vou dizer para ele que todos os dias, às 10 horas da manhã, tu vai olhar os 500 atendimentos um por um. Se às 10 horas ali tu achou um que cumpre com essas condições, tu manda um e-mail cobrando. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos clicar aqui no mais novo agendamento. A repetição. Ela pode ser por minuto, por hora, mas a gente quer por dia. Quando eu coloco aqui diária, o que vai acontecer? Se o terceiro dia ele caiu no sábado, ele vai mandar a cobrança no sábado. Tá? Ah, mas ninguém olha aqui na empresa e-mail durante o final de semana. Então a gente tem a opção de colocar dias da semana, de segunda a sexta. Mas, Luiz, o terceiro dia caiu no sábado, o quarto dia no domingo e o quinto dia na segunda. Mas a gente não disse que era para mandar com 3? Lembra que a gente colocou aqui será maior ou igual a 3? Na segunda é o quinto dia. Então, ele vai disparar, porque a gente colocou aqui que será maior ou igual que 3. Então, ele dispara aqui para nós no próximo dia útil aqui da nossa regra. Entenderam a diferença? Se eu coloco aqui diária, ele vai mandar lá no dia, sábado, ou dias da semana, e ele manda daí no dia subsequente que ele for fazer essa ronda, né? Eu vou deixar aqui diária mesmo. A repetição. Então, vou repetir uma vez ao dia. E qual dia? E qual horário? Eu quero às 10 horas da manhã. O fim.
Se eu colocar o fim depois de 5, o que ele vai fazer? Os próximos 5 dias ele vai fazer essa ronda aqui, depois ele não faz mais. Tá? Então, não vai ter mais essa verificação. Não é o que a gente quer, né? Ah, então tu está me dizendo que eu tenho que botar 365 dias aqui? Não. Tá? Se quiser, faz, tá? Mas, o que a gente orienta aqui? Coloca aqui nunca. Então, nunca vai se encerrar aqui esta rotina. Eu não preciso mais me preocupar. Todos os dias ele vai verificar aqui essa situação. Ok? Então, nossa regra está pronta. Só salvar e vai funcionar? Não. Tá? Como assim não, Luiz? Aqui, ó. A situação dela está em criação. Se tiver qualquer outra situação que não seja ativa, não vai funcionar. Tá? Então, o que a gente tem que se atentar sempre? A situação, tirar de criação para ativa. Ok? Se tiver qualquer outra aqui, não vai funcionar. Luiz, mas eu fiz agora 20 regras, eu vou ter que entrar uma por uma para ativar? Não, não precisa. Vai ter todas as regras aqui, tu vai poder selecionar todas e ativar todas uma vez só. Assim como tu pode colocar todas em revisão. Tem uma dica aqui de amigo, tá? Que a gente orienta. Criei uma regra lá para um setor. Tá? Demorei um tempo aqui, pensei, testei, retestei, deu certo. Tá? Deixei lá. Passou um mês, o gerente chegou, Luiz, a gente não quer mais aquela regra, a gente vai fazer manualmente mesmo. Aí tu veio, beleza, vim aqui excluir. O que acontece? Passou um mês depois, não, aquela regra estava melhor mesmo, ativa ela para mim. Mas agora eu excluí. E eu não lembro como é que eu faço, vou ter que testar tudo de novo, até conseguir fazer. Então, nesse caso aqui que a gente faz, eu sugiro que vocês venham e arquivem ela. Tá? Te deixa ela com a situação arquivada ou até em revisão, tá? Sugiro arquivada e ela vai desaparecer daqui, tá? Quando precisar novamente, tá? Deixa eu até deixar ela arquivada aqui para mostrar para vocês. Colocar ela arquivada. E ela sumiu. E agora, como é que eu faço? Exibir arquivado. O pessoal pediu, não, aquela regra estava boa mesmo, volta ela para mim. Não tem problema nenhum. Vamos voltar. Ativa. Não precisei perder tempo criar do zero. Ok? Então agora ela vai funcionar. Outra coisa que a gente consegue fazer, que nem, por exemplo, lá aquela que eu falei lá, de cancelar o atendimento com 7 dias, que é a nossa segunda regra mais utilizada. O que a gente faz? Ó? Vou clicar nessa aqui que a gente já construiu. O que a gente está dizendo aqui? Quando o cliente ficar 3 dias sem responder, mandamos um e-mail cobrando. Agora a gente quer que em 7 dias. É bem parecida, né? Então, o que eu vou fazer para poupar o meu tempo? Eu vou vir aqui no botão na parte superior direita em copiar. Vou clicar em copiar. E agora eu tenho o nome, só vou trocar o nome, né? Então, agora vai se chamar atendimento encerrado por falta de retorno. Ó, tem que agora eu já estou com outro ID e com outro nome. Mas eu estou com um clone daquela que eu fiz. O que eu vou fazer agora? Ó? Não quero mais 3 dias. Eu quero que 7 dias. Então, eu vou clicar agora aqui nessa engrenagem para editar. Só vou editar aqui o tempo. 7. Então, com 7 dias, ele vai o quê? Mandar aquele e-mail. Não, não é esse e-mail que eu quero. Então, eu vou clicar aqui em editar novamente. Tem o atendimento aguardando retorno. Não é esse que eu quero. Eu quero atendimento encerrado por falta de retorno. Certo? Abro novamente aquele modelo, tá? Então, vou colocar aqui a informação. Eu vou criar uma nova, tá? Que a gente já viu agora. Vou colocar aqui, então, a informação,
que vai ser encaminhada lá para o nosso cliente e vou salvar. Então está aqui. Salvo novamente. O que a gente tem que prestar atenção aqui? E é muito importante. A sequência lógica que o Agidesk vai fazer. Certo? Por quê? O que acontece? Eu vou abrir um parênteses aqui da nossa explicação, mas ele é muito pertinente. Deixa eu fechar aqui. Eu vou vir na minha conta e muitos clientes utilizam isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. O que alguns clientes colocam? Bloquear comentários em atendimentos encerrados. Bloqueei. Eu não vou mais fazer nenhum comentário depois que o atendimento está encerrado. Só que daí o que eu venho e faço aqui, ó? Eu peço primeiro para ele encerrar o atendimento e depois eu coloco para adicionar o comentário. Só que se ali eu estou dizendo para bloquear. Então, a gente tem que sempre atentar a sequência aqui. Então, primeiro, eu mando o comentário e depois eu encerro o atendimento. Então, encerrar o atendimento vai ser sempre a última coisa que a gente vai fazer. Tá? Então, eu não consigo começar lá uma maratona do final para frente. Então, eu tenho que começar progredindo e depois eu encerro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar um comentário e depois sim a gente vai alterar a situação para encerrado. Aqui uma outra sugestão e uma dica que eu passo para vocês. O encerrado ou encerrada, ele serve para o Agidesk, quando alguém não me deu um retorno, ou quando, por exemplo, a Rafaela foi e encerrou o atendimento. Um teve interação humana, outro não. Agora o meu gestor vai chegar para mim, sim, Luiz, eu vi que a gente encerrou 100 atendimentos. Desses 100 aí, quantos foi por falta de retorno do cliente? E agora como é que eu faço? Se tudo está encerrado. Então, nesse caso aqui, a sugestão a gente vai, então, adicionar um marcador. Então, eu vou vir aqui em mais nova ação e vou escrever aqui, ó, marcador. Adicionar um marcador. Vocês lembram o que é o marcador? Uma tagzinha que fica lá em cima do atendimento. Tá? Então, marcadores. Então, nós temos alguns aqui. A gente vai criar um aqui chamado encerrado por falta de retorno. E agora eu vou salvar. Ok? Então, agora sim, eu posso depois ter lá o indicador de atendimentos encerrados por falta de retorno. Tá? Então, podemos fazer isso. Outra forma que a gente poderia fazer também, eu posso criar uma situação nova. Tá? Que daí eu tenho a encerrada e a encerrada por falta de retorno. Tá? Tanto faz. O ideal é que a gente coloque de marcador também, não tem problema. Tá? Por fim, então, vamos dizer para o Agidesk encerrar. Então, o que a gente vai fazer? Alterar o quê? A situação. Como assim alterar a situação? Sim, porque ela estava aguardando o cliente e agora a gente vai alterar para o quê? Encerrado. Ok? Feito isso, salvamos. Vai funcionar? Não. Por quê? Está em criação. Vamos colocar agora ativa. Certo? Outra situação que a gente tem rotineiramente aqui também. O Junico aí vê aí pessoal com suporte também, que podemos criar uma alteração com base no que a gente escreve no formulário. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei um formulário aqui para exemplificar aqui para nós. Aqui, eu tenho um formulário que, por exemplo, quando o vendedor, isso aqui é o cliente, ele vai abrir o chamado, aí ele vai lá e seleciona que o vendedor foi o Júnior e o produto foi, sei lá, o AgiFlow.
Então, eu posso criar uma automação que, quando o cliente vai fazer aqui uma reclamação, por exemplo, eu coloco o vendedor júnior como seguidor lá do atendimento, ou coloco o vendedor júnior como o responsável pelo atendimento. Então, eu posso dinamizar aqui, deixar mais dinâmico o meu atendimento. Então, se a pessoa vai lá e seleciona que é um, já vai para o outro. Então, aqui eu evito, por exemplo, de ficar o atendimento parado lá para alguém desses três aqui pegar o atendimento. Tá? Então, aqui diversas situações. Se fosse, por exemplo, a região sul, digamos aqui, região sul, sudeste, norte. Quem atende na sul é o Luiz. Então, quando o cliente fala que ele é da região sul, tá? Cai lá para o Luiz. Quando ele vem aqui e fala que é da São Paulo, que é da Sudeste, cai lá para o Júnior. Quando ele fala que é lá do Nordeste, de Recife, vai lá para o Diego. Então, a gente consegue automatizar dessa forma. E como é que a gente faz? Primeiro, evidentemente, a gente tem que ter o formulário, né? Vai ser um assunto aí que a gente tratou e vai tratar também mais para frente. Eu tenho que estar com o formulário lá dentro de um serviço e depois sim eu venho para a nossa regra de automação. Tá? Então, aqui na regra de automação, vamos colocar aqui. Seleção de vendedor. O módulo, ele vai ser tarefas e atendimentos aqui, ó, vamos se atentar. Então, o que, que eu quero? Depois que a pessoa selecionou e abriu o atendimento, vai lá para a pessoa que eu selecionei. Então, o que, que é isso? Depois do evento. E qual que é o evento? Depois que a pessoa preencheu o formulário e abriu o atendimento. Então, aqui é criar o atendimento. Então, vou salvar. Então, o que, que a gente tem aqui? As mesmas telas que a gente viu antes. Só que agora, o que é a primeira condição? É o campo do formulário. Então, se o campo tiver lá com o Júnior, acontece alguma coisa. Se tiver com o Luiz, acontece outra. Então, eu vou dizer isso. Mais nova condição, campo. Então, aqui a gente tem o campo do formulário. Opa. O campo do formulário. Aqui eu vou ter todos os campos dos formulários e qual que eu queria? Eu queria o do vendedor. Treinamento de automações do vendedor. O critério, ele é ou era igual a qual? Ao Luiz. Então, quando a pessoa clicar lá e selecionar que o vendedor é Luiz, o Addesk vai fazer o quê? Então, aqui a gente tem inúmeras opções de ações. Aqui daí o que importa é a nossa criatividade, a nossa necessidade. Então, eu quero que quando selecione o Luiz, quem vai atender é a equipe lá de, sei lá, de vendas. A equipe interna de vendas. Mas eu quero que o Luiz fique por dentro de tudo que vai acontecer. Então, eu boto o Luiz como seguidor. Adicionar. Adicionar seguidor. Então, aqui eu posso dizer que é um contato, ou eu posso dizer que é uma equipe, para alguma equipe já ficar ali de sobreaviso, por exemplo. Tá? Ou então eu posso alterar a prioridade. Então, digamos que lá, quando é o vendedor tal, ou então enfim, qualquer outra situação que a gente coloque lá, eu posso trocar a prioridade para alta, por exemplo. O cliente, tem um cliente nosso aqui que é um órgão público e está na licitação que o agente lá do órgão público que define a prioridade. Então, se ele disse que é alta, vocês têm que atender como alta. Se ele disse que é baixo, vocês têm que atender como baixo. Então, podia ser lá, aqui, quando o critério é alta, a gente altera a prioridade para o que ele está falando ali, que é alta. Ok? Então, aqui,
são inúmeras situações que a gente pode trabalhar. Este exemplo aqui que eu dei para vocês, quando a pessoa diz lá que ela quer fazer uma reclamação e foi o vendedor Luiz, então a gente altera lá para o Luiz. E eu salvo. Ok? Lembrando que a gente tem que colocar aqui o responsável por fazer essa ação, então a gente coloca aqui como a implantação Agdesk mesmo, tá? Para aparecer aquele bot que eu expliquei antes para vocês. Por feito isso, a gente vai salvar. Então, quando agora a gente for abrir lá o nosso serviço, eu não sei se aquele serviço está ativo, deixa eu procurar ele aqui. E eu venho e seleciono que o funcionário, o vendedor é o Luiz, o produto é o Agiflow. Quando eu salvar o meu atendimento, ele vai alterar para o Luiz. Tá? Então, a gente consegue trabalhar desta maneira aqui. Tá? Só esse serviço aqui acho que não estava ativo na minha base. Então, posso trabalhar de inúmeras situações, troco a prioridade, enfim. Tá? A gente consegue trabalhar de diferentes situações, tá? Tudo conforme a necessidade. Aqui eu tenho que só colocar ela como uma situação ativa, tá? Então, agora, quando eu abro o meu atendimento, ele já coloca automaticamente aqui o Luiz como responsável, certo? Então, o Junico já mandou aí para vocês as top 10 regras, tá? Então, sugiro aqui a leitura. Daqui a pouco é algo que vocês não haviam mapeado e que faz sentido na operação de vocês, tá? Temos aqui diversas situações, como o bloqueio de reabertura. Então, a gente não autoriza que o atendimento seja reaberto. Adicionar um marcador de reaberto. O cliente, ele abriu. Então, quando ele reabre o atendimento, coloca-se o marcador. Isso aí vocês vão poder ter depois um indicador de a gente encerra 100 atendimentos, mas 50% disso é reaberto. Então, aonde que está a eficiência? Daqui a pouco a gente só fecha para ganhar agilidade e não tem eficiência, porque a metade está sendo reaberto. Então, vocês conseguem ir trazendo aqui dados e fatos para a gestão. Tá? Essa aqui também é bastante utilizada, tá? No top 5, que é a abertura de subatendimento. Olha que legal que a gente consegue fazer aqui também. O atendimento é novo colaborador. Quando é aberto o novo colaborador, o que a gente consegue fazer? Eu consigo abrir um subatendimento, tá? A gente vai ver mais para frente também no decorrer dos nossos treinamentos, que a partir deste atendimento, ele já abre um outro atendimento automático lá para a TI, para criar o usuário. Ele abre um outro atendimento lá para o almoxerifado entregar o uniforme. Ele abre um lá para segurança para providenciar o crachá. Só que eu só consigo encerrar este meu atendimento de novo colaborador depois que todos os três estiverem concluídos. E como é que eu vou dizer para o funcionário aqui vir trabalhar se ele não tem o usuário, se ele não tem lá o uniforme, se ele não tem o crachá, não entra nem na empresa. Então, depois que tudo isso estiver resolvido, eu consigo encerrar e mandar lá para o gestor lá que solicitou um novo colaborador, está tudo certo, manda lá o Luiz vir no dia 14 de maio para trabalhar. Então, com uma ação, eu disparo vários atendimentos. Tá? Isso aqui é bem legal da gente trabalhar. Sugiro aqui novamente a leitura. Daqui a pouco é algo que vocês estão tendo que fazer manualmente e uma automação aqui já resolve a vida de vocês.
Certo, galera? Então, fica aqui a sugestão. Junico, então, da minha parte, acredito que é isso. Não sei se o pessoal teve bastante pergunta ou dúvida aí Beleza. no formulário, Então vamos mas eu, repassar ali as últimas regras desse artigo para a gente dar uma olhadinha claro, todos juntos. parou Acho que estava no lá na 8, na 7, 8. quer dizer. Distribuição, tu já mostrou. Aí tem acionar fluxo, né? Então, é possível, por exemplo, dependendo do cliente que abre o atendimento, dependendo do contato que abre o atendimento, já acionar um fluxo automaticamente, né? Ou a partir da seleção de um campo de formulário, como o Luiz mostrou, que é bem interessante também. Dá uma olhadinha aí. Inserção de checklist, né? Então, imagina que por padrão não precise marcar itens de um checklist, mas, por exemplo, tá um serviço de atualização de software. Então, por padrão, não precisa adicionar um checklist. Porém, se for o software Agidesk, tem que validar alguns pontos. Então, tem que validar se foi feito um teste, se foi homologado, se foi aprovado pela direção, para depois sim a gente realizar o encerramento do atendimento. Então, eu posso, se o produto for Agidesk, habilitar, se não, não habilita o checklist. Então, uma outra opção interessante. Dá uma olhadinha um pouquinho mais Perfeito, para para baixo. o pessoal do RH, bastante usa, tá? Essa regra de inserção de checklist, solicitação de desligamento de colaborador. Aí ele vai cumprir o aviso? Vai. Então, ó, lembra que ele tem que fazer isso, isso. Foi com justa causa a dispensa? Foi, ó, tem que acionar o jurídico, isso, isso, isso. Então, bem legal essa situação mesmo. Vou passar Sim. aqui as demais. A outra é de registro interno, né? É bem similar ao que o Luiz explicou lá no começo de colocar de colocar um comentário de cobrança do cliente, só que nesse caso é um registro interno. Então, por exemplo, tá? Tem um determinado serviço que você quer dar instruções para o agente, quais são os passos que ele tem que seguir, qual artigo que ele tem que ler, ou se já quiser colocar uma resposta pronta para o cliente, para ele só copiar e enviar. Então, a gente pode colocar um comentário interno, um registro interno, sempre que for criado atendimento, o Agidesk já coloca, e o agente, quando abrir o chamado para realizar o atendimento, ele já vai conseguir ler aquele comentário interno. Acho que deve ter mais uma aí. De alteração de prioridade, acho que até o Luiz já deu de exemplo lá nas automações, né? Só para fechar, né, esse assunto, na minha visão, é um assunto é a funcionalidade mais importante aí do Agidesk, né? O pessoal tem muita dúvida na criação, mas a dica que eu dou, assim, que eu vejo que o pessoal se atrapalha, é para organizar as ideias. Então, por exemplo, às vezes chega um chamado assim, sempre que o cliente tal abrir atendimento, eu quero colocar um marcador, como eu faço? A pessoa ela já explicou a regra. Então, depois do cliente Agidesk abrir um atendimento, eu preciso colocar um marcador cliente VIP. Então, você já explicou qual é o evento de acionamento, que é depois de criar atendimento, já explicou qual é a condição, que é o cliente, e também já explicou qual é a ação automática, que é colocar o marcador. Né? Então, claro, vocês sempre podem abrir um chamado aqui conosco para a gente auxiliar, mas se você acaba organizando as ideias, né, colocando no papel ou já ir montando a regra, você já consegue ir configurando a partir da ideia que você tem. Então, depois de alterar o serviço, eu preciso alterar a equipe, né? Ou com base no tempo ali, se ficar 5 dias em aprovação, cancela o atendimento automaticamente, né? Depois de rejeitar o atendimento, encerra o atendimento. Então, você consegue ter várias automações a partir do dia a dia mesmo, né? A gente coloca ali alguns exemplos de top 10, mas também vai de acordo com o processo de cada cliente, vai de acordo com o dia a dia, do seu dia a dia, né? Você pode ter insights aí para estar facilitando a sua vida e fazendo ações automáticas, né? A partir de regras de automação. É aquilo que a gente sempre fala, né, Junico? É só conversar com a Agidesk que ele vai te entender e vai fazer, né? Então, Exatamente. e vocês viram que é bem intuitivo, né? Que nem eu estava aqui, eu quero o quê? Eu estou aguardando, é a situação, qual que é? Aguardando o cliente. Mas é quantos dias? Escreve dias. Né? Então,
Eu quero alterar o responsável, então escreve alterar o responsável. Então, é simular, tá? Então, é pegar aqui, testa, pega esse top 10 regras, tenta replicar e ver aí o que faz sentido para vocês. Aqui a gente fala, né? A gente brinca que aqui é um universo que depende da criatividade de vocês, tá? É Então, verdade. dá para fazer muita coisa, e muita coisa legal, que nem o Junico trouxe como destaque para nós. Beleza, acho que é esse o nosso conteúdo de hoje. Pode encerrar aí, por favor, a gravação, Luiz.